Oi, eu sou a Dona Rita, este é o meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha lista com 5 filmes sobre professores inspiradores. Então vamos lá? Pessoal, oi, eu tô aqui na biblioteca da minha escola, da escola onde eu trabalho, por isso que tá um pouquinho escuro aqui, tá? Mas não reparem não. Tô fazendo esse vídeo sem roteiro também, tá? Então não reparem aí se eu tiver se eu gaguejar um pouquinho, tiver algumas hesitações, não. Pessoal, então hoje eu vou mostrar pra vocês a minha tier list. Vocês sabem o que é tier list? Aqui no canal tem vídeos sobre esse assunto. É um gênero textual que circula na internet e que eu tenho usado bastante nas minhas aulas. Então, se você quiser saber mais sobre o que é uma tier list, a explicação, o aplicativo que a gente usa para fazer, se quiser fazer pelo celular, aí eu vou deixar os links aqui na descrição. E antes de começar, quero pedir para você deixar o seu like e comentar alguma coisa e depois compartilhar o vídeo também para ajudar o canal a continuar existindo aqui no YouTube, tá bom? Agora vamos lá, vamos para minha tier list. Tier list é um ranking de alguma coisa. No meu caso vai ser um ranking de filmes. E como eu sou professora, eu gosto muito de assistir filmes sobre professores, principalmente se for sobre histórias reais, filmes baseados em histórias reais. E eu sempre vejo com o objetivo de me inspirar, de verdade, né? De tentar encontrar nesses filmes, que podem ser baseados em fatos reais, né, baseados em fatos, né, porque fatos são reais, ou até ficcionais, mas que tenham algum conteúdo que possa agregar na minha prática pedagógica, alguma história que me inspire, que me dê alguma ideia para que eu possa melhorar a minha ação enquanto professora, né, meu trabalho enquanto professora. Então eu assisto muitos filmes com essa temática. Aí eu vou apresentar para vocês aqui o meu ranking, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares de filmes sobre professores inspiradores. Pessoal, o primeiro filme da minha lista, que é o primeiro lugar, o primeiro colocado, o melhor filme, se chama Meu Mestre, Minha Vida. É um filme com o Morgan Freeman, no qual ele representa um professor que depois se tornou diretor, e ele é baseado em fatos reais. Se eu não me engano, o nome do personagem real é Joe Clark. Então o Morgan Freeman interpreta esse professor, e a história é mais ou menos assim. O Joe Clark, ele era professor numa escola de periferia, tinha muitos alunos, a maioria dos alunos eram negros ou imigrantes, lá nos Estados Unidos. Depois acontece alguma coisa lá que ele é demitido dessa escola. Aí depois que ele sai, mas não porque ele saiu, mas assim, depois que ele sai, a escola começa a degringolar, começa a virar um verdadeiro caos, a desandar mesmo, os alunos não têm mais compromisso com os estudos, os professores também estão meio tipo não ligando muito para nada. E eles tentam fazer o trabalho deles, mas não conseguem, vão deixando para lá. E a escola se torna muito violenta também, fica suja, pichada, vira uma bagunça. E aí essa escola tá quase sendo fechada. Então eles chamam o Joe Clark, chamam esse personagem para se tornar o diretor da escola, e ele acaba aceitando. Só que aí os métodos dele, os métodos para manter a ordem, a disciplina, né, reorganizar a escola, não são muito convencionais não. Tem várias cenas que ele anda com um taco de beisebol, meio para expulsar alguns alunos lá que nem eram alunos mesmo, assim, era tipo gente que vendia droga, sabe, de gangue. Então os métodos dele não eram muito tradicionais, isso acaba incomodando um pouco alguns professores e até alguns pais de alunos. Tem uma cena lá que ele junta todos os alunos no auditório da escola, e aí ele acaba expulsando um monte de alunos que eram vândalos, bagunceiros, gente de gangue lá, expulsa eles. Mas por que eu coloquei esse filme no primeiro lugar?
é porque ele chama muito a minha atenção, porque acontece muita coisa no filme. Então ele é um filme muito dinâmico, um filme muito... acontece coisa demais, ele não é monótono, entendeu? Então tem várias cenas muito marcantes e são personagens muito cativantes. A gente fica torcendo por eles, né? Eu lembro até hoje do nome de uma das personagens, de uma aluna, é a Kanisha. Eu gosto muito dessa personagem e a gente fica o tempo todo torcendo para dar tudo certo, para os planos dele funcionarem, para a escola melhorar. E tem vamos dizer assim, uma espécie de uma vilã no filme também, que é uma mãe de aluno lá, um dos alunos que foi expulso, e ela não aceita essa situação e ela começa a criar várias situações, vários planos assim para incriminar esse diretor de alguma maneira, para fazer ele ser expulso da direção dessa escola. E chega um momento que acontece várias coisas lá, também não vou contar o filme todo não, tá? Mas ele acaba sendo preso, e aí é a cena mais marcante do filme. Todos os alunos da escola, ou a maioria dos alunos da escola vão para a porta da delegacia onde ele está preso para exigir que ele seja solto. E eles acabam conseguindo isso, né? Então é uma cena assim muito, muito comovente, né? Então esse é um filme que ele me inspira no sentido de que a lição que eu trago dele é que às vezes para você trazer mudança, para você promover alguma mudança, você tem que ser um pouquinho fora do convencional, até um pouquinho louco. E isso vai acabar incomodando algumas pessoas, mas mesmo assim, se você acredita na sua ideia, na mudança que você quer trazer, no benefício dela, você tem que continuar. E isso vai trazer consequências, né? Podem até ser consequências negativas para você, mas é assim que nascem os heróis, né? A gente tem que enfrentar. Então, às vezes, eu não sou tão corajosa assim como ele, não, nem tão doida, né, também. Mas, às vezes, eu tento me inspirar nessa coragem, nessa quase loucura dele para tentar trazer alguma transformação para a escola, para a educação, para a vida dos meus alunos. Então esse foi o primeiro lugar na categoria primeiro da turma. A segunda categoria da minha tier list, pessoal, eu chamei de Sua Mãe Vai Gostar do Seu Boletim. E o filme que eu coloquei nessa segunda posição é um filme que quase todo professor já assistiu e conhece, que se chama Escritores da Liberdade. Ele conta a história de uma professora que também vai para uma escola de periferia, assim, meio problemática, em que havia muitos conflitos entre os estudantes, porque eles não percebiam que a educação poderia mudar a vida deles, e eles tinham muitos conflitos entre os outros, né? Uns entre os outros, por questões raciais, questões culturais, e eles rejeitavam um pouco assim, essa professora, e todos os outros também, na verdade, porque essa professora era uma branca privilegiada, então ela não entendia quem eram aqueles alunos, de onde é que eles vinham, quais eram as histórias deles, as dores deles. Então quem era ela para poder ensinar alguma coisa, sendo que o mundo deles não era o mesmo, sabe? Nesse sentido. Mas aí ela começa a perceber que ela precisava realmente partir da vivência deles, das experiências deles, das histórias deles, para conseguir ensinar o conteúdo dela. Ela era uma professora tipo de literatura, como se fosse aqui no Brasil, ela seria uma professora de português, né? Trabalhava com produção de texto, redação, tudo mais. E aí ela começa a propor que eles escrevessem histórias sobre a vida deles, escrevessem sobre as angústias, as experiências, escrevessem sobre a vida deles mesmos. E através dessas produções de texto, eles começam a ficar um pouco mais empáticos uns com relação aos outros e começam a ficar mais solidários com os colegas. Isso acaba unindo a turma. E através dessas produções escritas também, por isso que chama Escritores da Liberdade, eles começam a ter mais autoestima, começam a pensar, nossa, então eu não sou um lixo humano, eu presto para alguma coisa, olha que coisa bonita que eu fiz, eu ajudei a compor um livro, eu escrevi uma história, eu sou um escritor, entendeu? Então essa autoestima que a produção textual escrita traz para a vida dos alunos acaba mexendo com a autoestima deles, e isso
faz com que eles comecem a vislumbrar novas perspectivas de vida, que eles poderiam conseguir mudar a vida deles e sonhar com novas possibilidades para o futuro deles, né? Então eu coloquei esse filme na segunda posição, porque ele também é muito inspirador, ainda mais porque seria uma professora mais ou menos como eu, né, que trabalha com produção de texto e tudo mais, e ele inspira no sentido de que uma ação pequena, né, que é a proposta de uma produção de texto sobre a vida dos alunos, não é uma coisa assim tão difícil de ser proposta, acabou transformando a vida de vários estudantes e é baseado em fatos reais também, por isso que é tão inspirador, porque é uma coisa que verdadeiramente, comprovadamente seria possível, né? Mas eu acho, assim, a lembrança que eu tenho dele é que ele é um pouco, vamos dizer assim, monótono. Ele não acontece tanta coisa como no filme que eu coloquei em primeiro lugar. Ele é um pouquinho parado, assim, sabe? Não tem tanta ação, tanta coisa acontecendo. É mais a história de vida em si que é inspiradora. Por isso que eu coloquei ele em segundo lugar. No terceiro lugar, que é a categoria Parabéns pelo Esforço, eu coloquei o filme que se chama O Primeiro da Classe, mas ele não é o primeiro da minha classe, não. Ele ficou em terceiro lugar. Então, nesse filme, O Primeiro da Classe, conta-se a história, que também é baseada em fatos reais, de um professor de educação infantil que ele tem síndrome de Tourette. Então ele tem uns tiques, sabe? Ele tá falando assim, ele fica fazendo uns sons involuntários, uns barulhos assim. Isso é a síndrome de Tourette. E aí ele, teoricamente, não serviria para ser professor, porque ele, diante de uma turma de alunos, né, muito jovens, de crianças, talvez eles não fossem entender o problema dele e ele não ia conseguir manter a ordem, a disciplina, a organização na turma, porque os alunos iriam ficar debochando dele, iriam ficar rindo dele por causa dos barulhos engraçados que ele fazia, né? Então, tinha tudo para ele não ser professor, tinha tudo para dar errado, certo? Mas mesmo assim ele resolve enfrentar, não, eu quero ser professor, eu vou ser professor. Ele tenta ingressar em várias escolas lá nos Estados Unidos, mas ele não consegue, ele é rejeitado, a admissão dele não é aceita, até que uma escola aceita ele como professor, meio que para fazer um teste, né, vamos dizer assim, e ele consegue estabelecer um vínculo entre os aluninhos dele, são alunos bem novinhos, criancinhas mesmo, né, do ensino fundamental 1, e ele consegue estabelecer um vínculo com esses alunos, e ele consegue se tornar um excelente professor. E é engraçado, é interessante, né? Por isso que eu coloquei esse filme no terceiro lugar, porque é muito bonitinho como os alunos, depois que você explica para eles, né, por eles terem uma idade bem baixa, na faixa etária bem novinha, eles podiam não entender nada e ficar só rindo do professor caçoando dele, mas depois que explicou para os alunos que o professor tinha um problema, eles foram muito generosos com o professor, acolheram ele de verdade, né? Então, na verdade, o que inspira nessa história são os alunos, a generosidade deles com o professor, de receber e de acolher uma pessoa que é diferente, né? Vamos dizer assim. Mas ele ficou em terceiro lugar porque eu procuro histórias que me inspirem e tudo mais. Só que aí eu fico tentando ver, será que isso aí poderia ser aplicado, poderia acontecer numa escola no Brasil? E aí, na minha percepção, numa escola brasileira, eu acho que ele não, como se diz, não sobreviveria, ele não conseguiria dar aula, ainda mais se fosse com alunos da faixa etária com a qual eu trabalho, né, que são alunos de 14 até 16, 17 anos, né, que é o 9º ano até o 3º ano do ensino médio. Eu acho que nessa faixa, os alunos aqui do Brasil, infelizmente, a percepção que eu tenho é que eles não iriam ter essa generosidade, não iriam acolher, não iriam entender o problema deles, sabe? E ele ia ter muita dificuldade de ministrar as aulas, de passar o conteúdo, de ter o manejo de turma, a disciplina.
E eu acho que ele aqui, infelizmente, isso me deixa muito incomodada, sabe? Porque aqui a história dele, eu acho que ela não seria possível, ele não iria conseguir realizar o sonho dele de ser professor, porque os alunos não iriam deixar. Mas eu acho que ele não conseguiria realizar o sonho dele de ser professor, porque os alunos não iriam permitir, não iriam deixar, não iriam acolhê-lo, entender o problema dele e ser mais solidários, colaborar com ele. Eu acho que ia ser muito deboche, muita risadinha, muito, sabe? E eu acho que ele não iria conseguir. Aí isso me incomoda, por isso que eu deixei ele no terceiro lugar, porque é um filme esforçado, a história de vida é muito bonita, história de superação, mas por eu achar que aqui no Brasil isso não seria possível, eu fico até meio triste, sabe? Meio chateada. Aí eu deixei ele em terceiro lugar pelo esforço. Em quarto lugar, pessoal, eu coloquei um filme que é de ficção, não é baseado em fatos reais, é um filme brasileiro, que é Uma Professora Muito Maluquinha, baseado no livro do Ziraldo. E essa história conta sobre uma professora bem novinha, assim, de 18 anos, acabou de se formar, ela era de uma cidade do interior e foi para a capital para estudar. Quando ela volta para a cidadezinha dela do interior, ela chega muito cheia de ideias, de vontade de trazer mudança, de transformar a vida dos alunos, de trazer uma escola nova, uma escola não tradicional, com metodologias mais avançadas para a época, né? A época acho que é a década de 50, mais ou menos. Só que isso aí incomoda, porque todo mundo que tenta trazer alguma mudança, alguma inovação, acaba incomodando quem é mais apegado com as tradições, né? Então isso incomoda lá as professoras que são mais velhas de casa, vamos dizer assim, a comunidade no geral fica meio incomodada, mas ela continua sendo maluquinha e fazendo lá as inovações dela. E tem uma parte que é tão bonitinha, porque em toda escola tem uma premiação para os melhores da classe, né? Os alunos que tiram nota maior e tudo mais, é positivo e tudo, mas ela tem uma percepção diferente. Ela enxerga uma coisa positiva, uma coisa que é passível de ser premiada em todos os alunos, todos os estudantes. Então ela faz a premiação do aluno mais engraçado, do aluno ter o melhor sorriso, da aluna mais bonita, de tudo. Todo mundo da sala dela ganha um prêmio, ganha uma premiação, uma medalhazinha, vamos dizer assim, porque ela vê um ponto positivo em todo mundo. Então, apesar disso, na minha opinião, ser um pouco romantizado e tudo mais, mas é uma visão, uma visão inspiradora, é uma ideia inspiradora pra gente, né? Da gente tentar enxergar um ponto positivo em todos os estudantes, porque todo mundo tem ponto positivo, né? O bom aluno é só aquele que tem as melhores notas? Talvez não, talvez a premiação pudesse ser para o aluno que se esforçou mais, né, por exemplo. Essa é a parte que mais me inspira lá na história, dela tentar trazer mudanças, enfrentar os desafios, né, a relutância da comunidade, dos colegas, e dela perceber, dela ver uma coisa positiva em todos os estudantes. Porém, eu coloquei ela em quarto lugar, eu coloquei o nome da categoria de Em Recuperação, porque o filme todo é sobre ela, sobre a professorinha, muito maluquinha, que traz inovações e tem uma visão mais humanizada da educação e tudo mais. Então você vai construindo a imagem de uma mulher empoderada para a época, inovadora, uma mulher forte, independente, à frente de seu tempo e tudo mais. No final da história, fica subentendido que ela fugiu com o padre, que ela se apaixonou pelo padre e foi embora da cidade. Então, assim, toda a imagem que é construída da professora, empoderada e tudo mais, vira uma novelinha no final. Vira uma mulher que fugiu com um homem, sabe? A história fica sendo sobre isso. Não precisava nem ter isso na história, isso aí não acrescenta em nada, tá? Sabe? E aí, por ter, como se diz, desviado da trajetória inicial da professora, do arco inicial da professora e terminar nessa questão dela simplesmente arrumar um namorado lá, se apaixonar pelo padre lá e fugir, eu acho que acaba com a história da professora, porque aí para de ser sobre a professora e vira sobre uma mulher que se apaixonou pelo padre, a professora que se apaixonou pelo padre, sabe? Eu acho que meio que banaliza a história, a personagem em si. Então, por eu não gostar dessa questão, dessa parte final da história, eu coloquei esse filme aí em recuperação. E em último lugar, pessoal, eu coloquei um filme, o nome dessa categoria
da última categoria, o quinto lugar, a Lanterninha, tomou bomba. É porque eu não gostei mesmo do filme, tá, pessoal? O nome do filme é Entre os Muros da Escola. É um filme francês que conta a história de um professor, fala sobre vários professores, mas foca mais em um deles. Um professor que trabalha com alunos indisciplinados, de uma escola de periferia, e lá na França tem muito essa questão dos imigrantes, e tem conflitos religiosos, raciais, e aí é uma escola também muito tensa, uma aula muito tensa, os alunos são muito agressivos uns com os outros, eles não percebem que a educação pode transformar a vida deles, né? Então é essa fórmula básica, quase a mesma coisa, quase a mesma escola, bem parecida com a do primeiro filme. E os professores ficam lá tentando, fazem conselho de classe e tentam novas metodologias, tentam ouvir os alunos, tentam fazer de tudo para poder dar essas aulas, ajudar esses estudantes, acolher e tudo mais, mas os alunos não colaboram, entendeu? A lembrança que eu tenho desse filme é a seguinte: eu procuro filmes para me inspirar. Então, para eu sair com sentimentos positivos, tentar implementar alguma coisa nas minhas aulas, né? Pegar algumas ideias, nem que seja assim só no sentimento em si, mas eu tento pegar as coisas boas do filme, da história, e trazer para minha vivência enquanto professora. Só que aí o que acontece? A lembrança que eu tenho de sair desse... a lembrança que eu tenho ao finalizar esse filme, ao terminar de assistir esse filme, é que eu fiquei incomodada e deprimida. Ele não me inspirou, ele me deixou com um sentimento de desesperança, de pensando assim, nossa, educação não tem jeito, os alunos não colaboram, não tem gente que você não consegue ajudar, eu posso fazer o que eu quiser, inventar a melhor aula possível lá, que não vai adiantar, porque tem gente que não quer ser ajudada, não tem como você ajudar todo mundo. Aí eu saí com um sentimento de desesperança, sabe, de descrença na educação. Então por isso que eu coloquei ele em último lugar, porque era para eu me inspirar. Se em algum momento passou pela cabeça do diretor, de quem criou esse filme, a intenção de inspirar os professores, falharam miseravelmente. Porque a gente sai com um sentimento baixo astral, sabe? Um sentimento negativo com relação à escola. Então, nota 0 para ele. Tá reprovado, tomou bomba esse filme, tá? Entre os Muros da Escola, não me inspirou em nada, por isso que ficou em último lugar. Então, não assistam esse filme, não vejam esse filme não, porque vocês vão ficar chateados também. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha tier list de filmes sobre professores. Espero que vocês tenham gostado. Depois me contem aqui nos comentários, vocês já conheciam esses filmes também? Já assistiram? Vocês fariam esse mesmo ranqueamento? Essa mesma tier list? Ou vocês colocariam os filmes em outras posições? E que outros filmes vocês colocariam nessa lista? Agora eu tô pensando aqui, eu devia ter feito a minha tier list ao contrário, né? Começando pelo pior, terminando pelo melhor, pra terminar o vídeo com um astral melhor. Terminar o vídeo inspirando, com uma história mais inspiradora, né? Mas tá bom, vou deixar assim mesmo, tá? Da próxima vez eu penso no outro roteiro. É porque esse aqui eu fiz sem roteiro, né? Então por isso que ficou desse jeito. Mas depois vocês me contem aqui nos comentários qual que seria a tier list de vocês, o ranking de vocês, dos 5 melhores filmes sobre professores. Ou sobre alunos também, né? Se tiver aluno me escutando, conta aí pra mim. Que filmes vocês costumam assistir sobre escolas e que vocês colocariam em uma lista? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, por favor. Compartilhe o vídeo, comenta, para ajudar o canal a continuar existindo, tá bom? E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!